O conto de fadas é um gênero de histórias que geralmente nos encanta pela simplicidade da narrativa e principalmente pela capacidade de nos fazer sonhar. Inicialmente, eram contos com características fantásticas e elementos mágicos e eram divulgados de pessoa para pessoa pela oralidade. Eles atravessaram séculos, alternando características, reinventando enredos, mas sempre trazendo um aprendizado, principalmente em seus desfechos. Um dos contos mais famosos é o da Gata Borralheira, a Cinderela. Conhecido em todo o mundo como uma história romântica, Cinderela também traz a lição de que a humildade é uma virtude que deve ser mantida mesmo nos momentos de intenso sofrimento. E aí, vocês aprenderam o quê? Ela era humilde. Não importava como as pessoas tratavam ela, o quanto desrespeitavam ela. Ela continuava calma, com seu coração limpo. De empregada da madrasta e suas filhas, a princesa real, nas várias versões de Cinderela, ela teve que lidar com a orfandade, inveja e maus tratos. Tudo isso em seu período de amadurecimento em uma nova realidade de vida sem a presença do carinhoso pai. Podemos dizer que a oposição da imagem materna positiva, que é representada pela figura da madrasta, e que também representa o mal, que se antagoniza com a humildade de Cinderela, foram imprescindíveis para que a heroína se desenvolvesse como pessoa e mulher. E foram esses caminhos que a fizeram entender quais são suas individualidades perante as figuras femininas da madrasta e das irmãs postiças. Totalmente Demais, exibida pela Globo em 2015, traz Elisa como a nova Cinderela da vez. Uma gata borralheira moderna que vira uma princesa com a ajuda do príncipe encantado torto, Arthur. Sem pai, Elisa mora com sua mãe e o padrasto Dino, seus dois irmãos menores, por parte de mãe, no interior do Rio de Janeiro. Pobre, trabalha de sol a sol no bar conjugado com a casa para ajudar sua família. Porém, depois que ela se torna uma jovem mulher, seu padrasto começa a vê-la com outros olhos e chega a assediá-la sexualmente. No começo, a situação mais conflitante está nos ombros de sua mãe. Ela fica entre proteger firmemente a primeira filha Elisa ou o seu casamento com Dino, visto que não havia muitas opções para ela, mesmo sabendo que Dino realmente tinha a assediado, ela não o larga e ainda continua o amando como seu marido e pai de seus dois filhos. Apesar de Elisa ser a maior vítima dessa situação, ela compreende o lado da mãe. Contudo, mágoas como essas não somem tão facilmente. Diferentemente de Cinderela, que só conheceu a mãe quando pequena, Elisa foi criada pela mãe, mas já perdeu parcialmente devido a essa péssima figura masculina do Dino, que deveria ser uma figura paterna e protetora. Nos contos de fada, a morte da boa mãe ou a ausência dela simboliza um dos momentos mais críticos, principalmente para as heroínas mulheres. Sem uma possível identificação com a mãe e sem o convívio de um modelo a ser seguido, elas entram em crise. Contudo, são nessas crises que elas encontram suas individualidades. No caso de Elisa, nesses embates familiares, ela toma consciência de que não quer seguir o mesmo caminho que sua mãe, ou seja, tornar-se uma mulher de um homem como Dino e ter que se submeter a uma relação tóxica. Ele é a versão masculina da madrasta má, no caso, literalmente, o padrasto mau. Ela foge de casa após sofrer um abuso mais explícito dele. Com medo de ser acusada injustamente, ela passa a viver nas ruas da capital. Fica amigo de Jonatas, um malandro que se diz especialista em ganhar dinheiro nas ruas. Totalmente apaixonado e com intenções de construir uma história de amor com Elisa, Jonatas a ensina a vender flores no semáforo. Em uma dessas andanças, ela encontra Arthur, dono da agência de modelos Excalibur. Impressionado com a beleza da ruivinha, ele a convida para ser modelo e promove uma mudança radical na moça, que posteriormente fica com o coração dividido entre Arthur e seu primeiro amor, Jonatas. O príncipe encantado que apresenta uma nova vida cheia de glamour e novas oportunidades é o Arthur, e o contrato que ele oferece a ela para ser uma modelo famosa de sua agência se equivale ao pedido do príncipe quando ele faz a Cinderela, quando ele a encontra no baile.
Porém, Arthur é uma versão de um príncipe bem torto. E Elisa, com uma personalidade bem forte, demora a se transformar em uma princesa clássica. Ele é mais velho que ela e é um homem que tem casos com várias mulheres, além de, na verdade, ter envolvido Elisa numa aposta. Arthur não só acreditava que ela, no fundo, tinha talento para ser modelo, mas a contratou para ser a sua nova pupila porque fez uma aposta com uma editora-chefe de revista, a Carolina, mulher que, posteriormente, tenta atrapalhar o começo da carreira de Elisa. O Arthur não te ajudou porque ele te acha especial. Ele só fez isso para ganhar uma aposta. Uma aposta comigo. Era tudo um jogo, querida. O Arthur apostou que conseguiria transformar qualquer garota em uma modelo, até mesmo uma pedinte que nem você era. Foi o que Carolina disse quando quis humilhar Elisa, contando-lhe toda a verdade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a versão da Disney, a mais famosa do conto da Gata Borralheira, a heroína em nenhum momento almeja encontrar um homem que a salve. O viver feliz para sempre com um príncipe foi apenas consequência de uma história de cunho também romântico, pois a história não é sobre isso. Mas entendemos que um dos elementos necessários para que ela esteja apta para alcançar o tão sublime amor de um parceiro é que ela teria que ter um status de vida acima do anterior ou aparentar ter esse status. Ou seja, primeiramente, obter elegância e beleza. Como se ela continuasse sendo pobre e humilde, não fosse digna de ser amada. Isso está simbolizado no lindo vestido azul brilhante e nos sapatinhos de cristal dados pela fada madrinha. O príncipe só se deixa encantar pela Cinderela porque ela aparece no baile como se fosse uma princesa vinda de outro reino. Não uma gata borralheira órfã que é empregada doméstica de sua própria casa. Esse tipo de narrativa se vê em várias obras, principalmente nas televisivas. A garota pobre, de coração humilde, que depois de um tempo vira uma bela dama elegante e educada. E só a partir daí, ela realmente fica, entre aspas, preparada para o amor. Já Totalmente Demais contrapõe isso, parcialmente. Elisa de fato se transforma em uma perfeita dama. Depois de meses de treino de passarela e aulas de etiqueta e comportamento, ela vence o concurso da revista de moda e vira a garota totalmente demais. Entretanto, ela não termina com Arthur, que estava disposto a ser um parceiro fiel a ela, pois já amava, mas com Jonatas, o menino que se apaixonou por ela quando ela era pobre e ainda sem muitas perspectivas de vida. O feminino da personagem, que era bem distante do estereótipo do que a sociedade entende como feminino de mulheres brancas, pois Elisa não era meiga nem delicada, nem sabia nada sobre moda, por exemplo, aproxima-se disso depois de sua transformação. Mas sua verdadeira essência continua a mesma, e entendemos isso em seu final. E como um conto de fadas moderno, Elisa é uma mulher valente. Foi Jonatas que a ajudou em seu momento mais difícil, e Arthur que lhe proporcionou as boas-vindas ao universo da moda para ser uma estrela. Mas Elisa não se auto-obrigou a se encaixar para manter um relacionamento com nenhum dos dois. Ela reconheceu a ajuda que recebeu desses homens, que foram importantes em sua vida, mas sua vontade prevaleceu na maioria dos momentos. Quando se deu conta que tinha talento para as passarelas e para posar para as lentes das câmeras fotográficas, e principalmente depois que passou a sentir prazer nessa carreira, ela enfrenta as várias dificuldades que surgem a fim de alcançar seus objetivos. Em outras palavras, uma princesa moderna. Mas a verdade é que, não importa a época, a gente ama uma história de contos de fadas bem contada. E você, o que acha? O Novelarte te convida a analisar e questionar além do que é mostrado nas novelas. Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, não esqueça de dar um like, pois ajuda muito o canal. E claro, compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!